projeto aí que ele trabalha com palestras em escolas, em vários lugares, também nas igrejas. Um projeto muito lindo. Com certeza Deus está salvando vidas, orientando os nossos jovens. Então, nesse momento, vamos ouvir a apresentação aqui. Pai do Senhor, professor Lécio. Boa tarde, a paz do Senhor. Muito obrigado pelo convite, né? E espero que seja uma tarde proveitosa e que essa mensagem alcance realmente a quem precisa, porque o nosso objetivo hoje é esse: levar essa mensagem de recuperação, uma mensagem de saúde, uma mensagem de vida, de esperança, uma mensagem de resolução, né? Então, eu sou grato, né, Samuel, pelo convite, e vamos bater aquele papo. Estou à disposição das suas perguntas. É um projeto muito importante que é prevenir o jovem e também na questão já da pessoa estar viciada. Tem uma palavra aqui onde eles poderão encontrar o socorro. É bom lembrar também, o professor Lécio faz parte da igreja Avivamento Bíblico. Sim, Avivamento Bíblico, liderada pelo pastor César, né? Graças a Deus, um abraço ao pastor César, estivemos ouvindo através da live, também através do YouTube. Que Deus possa abençoar cada vez mais seu ministério, sua igreja. Temos um grande amigo, eu e Decir, que é um músico ali da igreja. Também o Marquinhos. Que Deus possa abençoar cada vez mais as vossas vidas. Tem algumas perguntas aqui para o professor Lécio responder aí, que é de interesse social, no assunto sobre drogas, que tem levado tantas vidas, tantos jovens, e a gente sente, né, jovens que são atraídos por esse mal, que no momento parece ser tão bom, mas que o fim leva muitas vezes à morte. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao professor Lécio: o que leva um jovem, uma pessoa, a entrar no mundo das drogas? Então, existem alguns quesitos, né, que levam o jovem a fazer uso de drogas. Eu costumo fazer uma lista e são 10. Por exemplo, a baixa autoestima, né? O jovem, ele se sente inferior a outros jovens e ele faz de tudo para atrair a atenção dos outros jovens. Não tendo resultado, ele procura fazer o que todo mundo está fazendo, né? Para que seja reconhecido, para que ele seja aceito no grupo. As meninas que querem perder peso, a gente fala sobre aquele quesito da tristeza, o quesito da solidão, o quesito da autoafirmação, ou seja, eu preciso que todo mundo goste de mim, que eu seja reconhecido, que eu seja popular, né? Algum desses quesitos leva o jovem ao uso de drogas, ou seja, a curiosidade. Há todo gênero musical que fazem apologia ao uso de drogas, né? Eles colocam a droga como se fosse algo muito importante, algo que fosse te trazer muitas vantagens. Então, eu costumo dizer para a gente não se iludir com essas coisas, amar a si mesmo, gostar de si mesmo, né? Então, outra coisa também que leva muito jovem ao uso de drogas: estou jovem agora, daqui a pouco eu vou ficar velho e não vou ter mais a oportunidade de fazer uso. Então, diante de todas essas afirmações que eu fiz agora, dentro de muitas outras, né, a pressão do próprio grupo em que ele está, todo mundo faz, por que você não vai fazer? Né? Eu aconselho que o jovem se afaste dessas amizades, porque se você usa ou oferece alguma coisa que não presta para o seu amigo, né, ele não é teu amigo, ele é inimigo. Só tem que o jovem, naquele momento da empolgação, ele acha que está fazendo alguma coisa de bom para o outro colega. Então eu falo que dizer não para a pessoa desconhecida é muito fácil. Agora, você dizer não para aquela pessoa que está contigo todos os dias é uma questão
com mais dificuldade. Dizer não para o amigo seria muito mais difícil. Então a gente tem que estar pronto, escolher amizades, desde o momento que você escolhe pessoas que fazem uso de substância química para andar com você, você está fazendo uma péssima escolha, né? Então eu aconselho os jovens, né? Qual é a idade mais perigosa? É aquela fase ali dos 12, 13 e 14 anos, aonde começa a passar a ter mais curiosidade pelo mundo adulto, né? Você começa a querer ser igual aos adultos. Quem é o ídolo desses adultos ou dessas crianças, né? Isso tudo vai vai dar peso à escolha das crianças, né? A questão do pai e a mãe que fazem uso também de substância química, ou seja, o pai e a mãe têm os hábitos de beber demais ou fumar demais, ou até fazer uso das drogas ilícitas. Isso vai servir de espelho para o jovem. A gente costuma falar que a genética também, né, ela causa esses problemas de predisposição. Muitos pais oferecem o álcool para o filho, né? Hoje até que não acontece tanto, mas alguns pais ainda fazem essa prática. Chega na adolescência, quer que o filho vire homem e vai lá e leva o filho para tomar um copo de cerveja, um copo de alguma bebida alcoólica. Isso vai despertando no jovem interesse pelos efeitos que a droga causa no cérebro, né? O álcool é a droga que mais mata. Ela é uma droga lícita, mas ela é de fácil acesso, né? Um assunto muito importante, né, antidrogas, que foi comemorado a campanha nacional no dia 26, que foi sexta-feira, né, professor Lócio? E a gente vê muitas vezes só falar do assunto, mas precisamos agir, né? Precisamos fazer alguma coisa com relação a isso. E a gente vê os nossos jovens que encontram muitas dificuldades nessa área. Inclusive a minha profissão é segurança, vigilante, e eu já tenho aconselhado muitos jovens nas noites em Francisco Beltrão, jovens tão prematuros, e eu pude chegar a vários jovens, inclusive se eles tivessem ouvido meu conselho, hoje eles estariam muito bem. E eu posso ver assim jovens que eu aconselhei na madrugada em Francisco Beltrão, que logo após eles acabaram perdendo a vida através de dívida com um traficante. Eles acabaram perdendo suas vidas, envolvimento em broncas. Sabemos que é um assunto muito sério, muitas vezes nós só falamos, né, professor Lécio, e não temos aquele apoio para agir, para fazer alguma coisa. E eu quero formular a segunda pergunta, professor Lécio. Qual a dificuldade de uma pessoa viciada? Qual a dificuldade que uma pessoa viciada tem para se libertar dos vícios? Eu costumo dizer que a dependência química, ela tem um efeito no cérebro da pessoa, né? É como se fosse aquele efeito da fome, né? Quando a gente está com fome, a gente sente aquele desejo e vai buscar isso. Então, com um certo tempo, né? Claro que ninguém começa usando drogas assaltando, roubando, se prostituindo. A pessoa começa no final de semana com um amigo que ofereceu, e aquele amigo vai lá e te dá, e você vai e aceita. Curtiu aquele momento, você nunca imagina que no futuro você vai estar vendendo tudo que está em teu patrimônio, todo o teu patrimônio, para obter uma dose daquilo. Então, deixar bem claro, né, o que alguns artistas já falaram, que a droga, ela causa prazer, ele é momentâneo e é bom. Só que as consequências, elas são desastrosas, por isso eu falo, não prove. Né? Quem lembra lá a história de Adão e Eva, quando Deus falou para Adão, Adão, não toca nesse fruto, porque no dia que você tocar nele, você vai morrer. Mas a morte não é física, a morte é espiritual. Então a droga, ela com o tempo, ela causa essa morte espiritual. Todas aquelas coisas que você aprendeu dos seus pais, toda a sua educação, ela vai se perdendo. Porque você começa a viver em função desse prazer, que ele é momentâneo. E aí
a droga, ela vai te causando dependência física, dependência psicológica, codependência, você passa a depender das pessoas que você convive, né? É um ambiente que você se escraviza, ou seja, você não consegue sair daquele ambiente. Tem pessoas que vão para ali o dia inteiro, elas moram ali. Tem uma entrevista que eu vejo um jornalista fazer com um jovem, e o jovem é indagado pelo jornalista, e o jornalista faz a seguinte pergunta: quantos anos você está aqui? E ele fala, 15 anos. E o que mais me emociona é que ele fala, 15 anos que eu morri. 15 anos que ele morreu. É claro que a droga mata muita gente antes disso. Tem as drogas que é chamadas de... tem o crack, tem a merla, que é muito usada no norte. Essas são drogas que matam muito rápido. E a droga vem matando no período de 1 ano a 5 anos, dependendo da quantidade ingerida. Para vocês verem que tem droga chamada de a merla, que é uma droga usada no norte, ela mata no período de 1 ano de uso a 3 anos. Ela tem cimento, ela contém água de bateria, ou seja, ácido, gasolina, querosene. Mas quando te dão a droga pela primeira vez, a pessoa nunca imagina tomando um copo de gasolina ou tomando um copo de querosene. É porque nessas misturas contém a química que você precisa. Ali está a cocaína. Mas para que haja um rendimento, há toda essa mistura. Tem jovens no momento agora cheirando vidro moído, misturado no pó da cocaína, para que dê mais volume. O traficante ele não quer saber quem é que vai usar, ele quer lucro. O traficante ele não usa droga. Se você vê qual é o maior traficante hoje no Brasil, ele mandou bater no próprio filho porque o filho tinha usado drogas. Todo mundo conhece o nome dele, né? Ele está no presídio de segurança máxima, ele nunca usou droga. E é o maior traficante do nosso país. Então, sair dos laços da droga é muito difícil, porque causa dependência física, causa codependência e causa o prazer que você precisa como se fosse o alimento. Ninguém pode ficar sem comida, e ficar sem a droga é como se fosse o mesmo efeito, né? Você entra em desespero pela ausência da droga. No começo é bonito, é legal, é prazeroso, você consegue ir para festas, voltar para casa, guardar a dose para o outro dia, mas isso passa. Depois vira uma escravidão, vira uma dependência que você não consegue mais se libertar. Só com tratamento, muito tratamento, para você conseguir sair dessa rotina, né? Nessa tarde trouxemos esse assunto, na realidade, a verdade sobre a droga, como o professor Lessa tem mencionado no início, parece tudo bem, mas o fim dele é a morte, né? Então, nessa tarde, é uma palavra aqui sugestiva, que também não deixa de ser uma palavra de cunho de salvação, né? Formular na terceira pergunta ao professor Lessa nessa tarde. Fique à vontade. Na sua opinião, a prevenção é a melhor opção? Falta mais incentivo dos formadores de opinião, instituições que defendem uma sociedade liberta dos vícios? Você tocou num ponto muito importante. Veja bem, é um assunto que não interessa muito. Sabe a quem interessa esse assunto? Aos pais, que os filhos já estão dependentes. Aí sim eles começam a buscar informação sobre o assunto. A prevenção é algo de suma importância. Você veja bem, hoje, nos presídios, eles incentivam o uso da Bíblia. Tem narcóticos anônimos, tem alguns até para as crianças, né? Como é que chama aquele projeto para as crianças? O ProERD, né? Que prepara as crianças para dizerem não. Eu acho soluções viáveis. Mas você fez uma pergunta
que eu vou te responder agora. A escola precisava ter uma matéria direta para tratar desse assunto. Periodicamente, voltar e tratar desse assunto. O medo de tratar desse assunto é que vai desamparando as crianças. Elas estão totalmente desamparadas. Não é impor esse assunto à criança, mas que fizesse parte do currículo, né, escolar, essa matéria. Né? Alguém vir periodicamente à escola e falar para os jovens a verdade sobre a droga. Ela não é ruim. Ela não vai morrer na hora que você usar. Isso é mentira. Na hora ela vai te proporcionar prazer. Você lembra da história de Eva quando comeu o fruto? O que aconteceu? Ela falou: o fruto é gostoso. Ela correu empolgada para dar para quem? Para o marido. Não morri coisa nenhuma, eles estão mentindo. Isso é bom, Deus mentiu para mim. É gostoso esse negócio. Então eu já estou aqui entrando na empolgação de que o jovem entra. Ele entra numa empolgação tão bom, mas vai acabar com a tua vida, com o teu futuro, com a tua família, com teus sonhos. Então você quer isso? Eva, não toca, porque no dia que você tocar, tu vai morrer. Eu estou usando aqui passagens da Bíblia a elucidar realmente o que aconteceu com Eva e Adão. Então, se você conversar com o teu filho ou conversar com os jovens da sua casa sobre esse assunto, eu acho que seria uma abertura para algo que ele às vezes desconhece. Muitas das vezes os jovens não querem conhecer ou não querem conversar com alguém próximo de nós, né? Então, é por isso que eu falo qual é a importância de uma palestra dentro das escolas, porque alguém neutro que aparece ali, fala dos perigos. Eu costumo mostrar várias fotos, né, de pessoas, por exemplo, em Londres. Em Londres, quando eles são presos, eles vão fotografando, né? Toda vez que a pessoa vai passando pela delegacia por ter sido presa por uso de drogas. E eu tenho, né, um vídeo na internet, no meu canal, lá no YouTube, que mostra uma senhora, né, uma mulher com 27 anos, com 20 anos quando começa a usar drogas, e aos 37 anos como ela estava. Ela parece estar com 85 anos aproximadamente, totalmente destruída. Por quê? Porque provou o caminho da morte. Né? Deus chega para Adão: olha, Adão, no dia que você provar daquele fruto, você vai morrer. Ele não falou que o fruto tinha sabor ruim, ele só falou que ele ia morrer, né? A consequência desse casal foi a morte física e a espiritual. Primeiro eles morreram espiritualmente, né? Sofreram as consequências. E eu costumo fazer muita comparação sobre o uso de drogas com a relação desse casal chamado Adão e Eva, o primeiro casal de seres humanos da face da Terra. Eles tinham uma vida boa, né? Eles gozavam de tudo, mas no dia que eles provavam algo que Deus falou para eles não provarem. Então a mensagem que eu passo para os jovens através dessas palestras é: não toque, de forma alguma, né? Mas vai destruir a tua casa, vai destruir a tua vida. Você daqui a pouco vai estar se prostituindo, vai estar vendendo os seus bens, vai estar roubando teu pai, a tua mãe, não vai trabalhar. Quem está trabalhando com o tempo perde o emprego. Claro que no começo é tudo festa. Então, a gente passar essa mensagem para os jovens é muito importante. E que os pais façam uma tentativa de diálogo, procurem conversar sobre esse assunto com eles, né? Então, as autoridades precisam sim, não só o PROERD, não só os voluntários que periodicamente aparecem, mas que as autoridades realmente colocassem como matéria profissionais, né, da área da psicologia, da medicina, para periodicamente nas escolas falar sobre esse assunto. Que os jovens, eles têm muita curiosidade. Então, se você falar sobre o assunto abertamente, eu acho que eles vão te ouvir. Depois que provar, é muito difícil eles te ouvirem. Tem que ser antes deles provarem. Assunto muito relevante, né? Que podemos ouvir aqui nessa tarde, o professor Lécio, também baseado na palavra de Deus, né? É um assunto
boas novas de salvação, um conselho, né, a nossos jovens, não só jovens, mas todos aqueles que estão vulneráveis, né, com seus pensamentos vulneráveis, né, professor? E esse grande inimigo chamado droga está rondando para destruir as vidas, destruir famílias, e a gente tem visto, como falei, trabalho na área de segurança, a gente convive muitas vezes assim com pessoas que estão totalmente desequilibradas, estão sofrendo e a família sofre junto. Vamos para mais uma pergunta, nosso professor que está aqui nessa tarde, nesse assunto importante, né, irmãos? As igrejas precisam investir mais no sentido de orientação, prevenção, uma conversa mais direta no assunto, periodicamente, um palestrante capacitado para tal assunto, drogas? É uma boa pergunta, né? E eu já tenho até a resposta para essa pergunta. Veja bem, 60% dos jovens que são criados no lar evangélico, quando chega a fase da faculdade, se afastam do evangelho. Aqui na região do sul, 54% das meninas já provaram álcool antes dos meninos. É assustador isso. Claro que isso não é aberto para o público, mas no anonimato vem acontecendo tudo isso. É fato. Os jovens, eles provam o álcool mesmo independente dele ser proibido ou não. Porque se você enviar um jovem, pelo menos aqui no Brasil, com menos de 18 anos para ele comprar ali uma cerveja, ele consegue trazê-la para casa, né? Dificilmente alguém vai pedir a identidade do menino para que ele apresente lá. E eles querem vender, mas isso faz parte da nossa cultura. Não estou dizendo que todos os comerciantes fazem isso. Eu disse que uma grande parte deles fazem essa venda porque querem obter lucro. Então veja bem, a fase da adolescência é uma fase problemática. É uma fase que você começa a ficar confuso, que você sente desejo por várias coisas, né? Conforme no começo você me falou lá sobre o que leva o jovem a usar a droga. A curiosidade ele vem sobre os jovens criados no lar cristão, como os jovens criados no lar que não é cristão. Então, isso faz parte da idade, né? Então, levar de vez em quando palestrantes, né, para a igreja, reunir os jovens, vamos conversar sobre esse assunto, né? É a realidade. Conforme eu te falei, que 60% dos jovens criados na igreja chegam na adolescência e se afastam. Na fase da faculdade, né? Eles se afastam. Depois muitos retornam. Mas aqueles que não conseguem retornar, né, muitas das vezes nem conseguem voltar mais para o evangelho. Então é fato, quando há o culto domingo, é um trabalho direcionado a toda a igreja. Mas eu falo um trabalho direcionado ao público mais jovem, né? Que quando tem igrejas que fazem reunião de jovens, né? Aos sábados, geralmente, ou outro dia da semana, que ali falar sobre esse assunto especial. Está bom ouvir o professor Lécio, e eu vou formular a penúltima pergunta. Qual a mensagem que o senhor deixa para os jovens no sentido da prevenção? Eu acho que quem acompanha o nosso trabalho acompanha sempre as minhas frases, né? E eu coloquei lá no nosso canal, eu escolho Deus, né? Por quê? Porque você faz escolhas todos os dias. Você começa de manhã fazendo a primeira escolha, vou escovar os dentes, ou levanto da cama, ou desfaço a cama. Ao abrir o olho já começa as suas escolhas, as suas decisões. E até o final do dia você vai fazer milhares de decisões. As decisões corretas vão te trazer benefício. As decisões erradas vão te trazer prejuízos. Então eu falo para o jovem, enquanto você tem o poder de decidir, você decida pelo que é bom para você.
Porque a droga, ela tira algo muito importante no ser humano, o poder de decidir. Ela, com o tempo, ela passa a dominar, a controlar todo o teu ser. A gente vê casos de pessoas que ainda conseguem trabalhar, mas quando recebem o salário, eles não conseguem levar o salário para casa, porque já estão controlados pelo uso da droga, né? Eu lembro aquele cara que usa droga, ele é o próprio ladrão dele mesmo, ele é o próprio algoz da sua própria vida, ele destrói, né? Ele acaba com tudo que lhe pertence, né? Então, o tempo vai fazendo com que ele viva em completa solidão, em completa angústia, humilhação. A droga, ela leva para 3 caminhos. Quais são? A morte, prisão ou a instituição. Então, quando você tem o poder de decidir, eu tenho certeza que você não decidiria por nenhum desses caminhos. Você não decidiria morrer mais jovem, você não decidiria ficar internado, recluso e nem preso, né? Longe da sua família. Mas é o caminho que ela leva. Então, eu tenho que deixar bem claro, você hoje tem o poder de decidir. Hoje você pode decidir, olha, eu posso usar ou não. No momento que você passa, pula aquele muro, ou o muro do conhecimento, né? Voltando lá para a passagem de Adão e Eva, a serpente fala para Eva o seguinte: olha, Deus sabe que no dia que você encostar a mão nesse fruto aí, você vai ser igual a Deus. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. E aí Eva, né, falou, mas como assim eu vou ser igual a Deus? Eu vou ser esperto, então? Se eu fizer uso dessa substância? Claro, você vai ter conhecimento. E ela foi e tocou naquele fruto. Então, essa venda do conhecimento continua acontecendo. As pessoas, por curiosidade, por tentar ter conhecimento, acabam fazendo uso dessas substâncias. Então, se você tem hoje o poder de decidir, querer ou não, então faça a decisão de não, né? Porque você vai evitar muitos sofrimentos. Tá? Então é isso. De um lado a luz, do outro lado as trevas, de um lado a perdição, do outro lado o sucesso, de um lado a destruição, do outro lado a construção. Qual é o caminho que você escolhe hoje? Né? É isso. Graças a Deus por essa palavra que estamos ouvindo. O assunto está gostoso, né? As horas estão passando depressa. E eu tenho a última pergunta a deixar aqui para o professor Décio nessa tarde. Qual a mensagem que o senhor deixa para os que entraram no mundo das drogas e querem ajuda para ser liberto? Eu resumiria numa frase: a esperança. A esperança. Não desista. Ontem à noite eu li uma passagem bonita da Bíblia, né? Já que a gente está num programa evangélico, eu gostaria de ler. Posso? Me dá licença? Então vamos lá. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Jesus pergunta a Simão se ele amava a Jesus mais do que os outros. Quando é que foi essa pergunta? Essa pergunta foi após a ressurreição de Jesus Cristo. Tinha acontecido um reboliço em Jerusalém. Mataram aquele homem que se dizia ser o Messias. Acabou a nossa esperança. Ele morreu. Jesus está morto. E eles esperaram um dia e nada de Jesus, 2 dias. E as mulheres vão lá no túmulo levar especiarias, perfumes. Por quê? Para perfumar o corpo, né? E elas descobrem que ele não está no túmulo. E falaram: olha, o que aconteceu? E Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, né? E Maria Madalena triste. Inclusive é um grande exemplo, Maria Madalena, né? Um pouco falado sobre essa mulher. Essa mulher não abandonou Jesus de forma alguma, em tempo algum. Ela estava todo o tempo perto de Jesus, tanto que ela foi a primeira
a ter o contato com Jesus Cristo, né? E Jesus fala com ela. Ela ainda não tinha percebido que aquele homem estava perto ali, era ele. Ela achou que era um jardineiro, e aí quando ele se refere a ela, ela percebe que é ele, e ela fica muito feliz, e Jesus fala, olha, vai lá e fala para os outros. Fala para os outros. E aonde estavam os outros? Os outros tinham perdido a esperança, estavam escondidos, trancados numa casa, e Pedro fez parte desse grupo que abandonou, que fugiu, que perdeu a esperança. Mas Jesus aqui estava falando com ele, novamente, depois da sua ressurreição ao terceiro dia, glória a Deus por isso, Jesus ressuscitou e a esperança deles foi retomada. Mas havia um homem aqui que estava sofrendo muito, mais do que todos. E esse homem era líder deles também. Ele estava sempre na frente dos outros homens. O nome dele é Pedro e ele está sempre encabeçando a lista dos apóstolos. Filho de João, amas-me mais do que os outros? Por que mais do que os outros? Porque no dia da ceia lá, Jesus falou o que ia acontecer com ele e que eles negariam a ele. Ele falou, olha Senhor, todos podem te negar, mas eu de forma alguma. Eu não vou te negar, vou morrer com você, vou morrer, eu estou contigo, fechei contigo, eu não vou te negar. Ainda que todos esses aí, eu sou melhor que eles, mesmo que esses aí neguem, eu não nego não. E aí Jesus faz aquela pergunta, você me ama, né, mais do que os outros? E ele responde, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Gente, é uma passagem muito linda. Por quê? Porque aqui é a restauração de Pedro, que estava todo o tempo ao lado dele, mas que tinha perdido a esperança. Jesus, após a sua ressurreição, ele teve o maior cuidado. A primeira coisa a fazer é restaurar a fé de todos eles. Tem a história dos discípulos do caminho de Emaús, né? Que ali eu acredito que seja Maria, esposa de Cleopas, porque essa Maria ela estava do lado de Jesus na cruz. E Cleopas era esposa de Maria, e eles estavam voltando para casa. Por que eles estavam voltando para casa em Emaús? Porque tinham perdido a esperança. E aí Jesus vai ao encontro deles e começa a conversar com eles. E eles falam, olha, você não sabe o que está acontecendo, você é o único andarilho por aqui que não sabe o que está acontecendo, Jesus Cristo morreu. E eles já sabiam, através das notícias, que Jesus tinha ressuscitado, mas como que estivessem cegos, eles não conseguiam enxergar a luz, a esperança. E Jesus foi conversando com eles até chegarem na casa deles. E chega lá no momento da refeição, Jesus parte o pão e eles percebem que a esperança estava viva. A esperança estava viva. Eles reconheceram que Jesus estava perante eles e Jesus desaparece. No mesmo dia, Jesus foi levar a esperança para muitas outras pessoas. Jesus aparece aos 11, levando a esperança. Eu ressuscitei a esperança. A esperança não morreu. Creia em Deus. Pedro aqui foi restaurado. Pedro aqui, que tanto titubeou, foi chamado, sabe de quê? De pedra. Jesus chama ele de Cefas. Cefas era no aramaico Kefas, que queria dizer Petros, pedra. Pedro, tu és pedra. Mas como chamar um cara
de pedra ou de Petros, de pequeno pedregulho, se há pouco atrás ele mentiu, espraguejou, né? É do conhecimento de todos que Judas traiu a Jesus. Mas e os outros discípulos? O que fizeram? Todos abandonaram a Jesus com medo. Muitas das vezes a gente se sente com medo, tentamos nos esconder. E Jesus estava falando: Pedro, eu acredito em você, tu me amas. Essa palavra amor que Jesus falava era o amor ágape, agapau, agapas no Pedro. E Pedro fala o amor filéu. Eu amo. Agapas-me, trazendo para o português, né? Agapas-me, Pedro. Eu filéu. Filéu é diferente do amor ágape. O amor ágape é o amor de sacrifício. O amor filéu é o amor de gostar, de amigo. E Pedro, pela terceira vez, a pergunta de Jesus Cristo: agapas-me, Pedro, amas-me, Pedro? E ele: Senhor, filéu, eu gosto. Então Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Agora você está pronto, Pedro, segue-me. Então Pedro tinha ido pescar após a morte de Jesus Cristo, porque ele tinha perdido a esperança. Ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Na Galiléia, Jesus chama os discípulos, e um dos primeiros foi Pedro, André, e ele tinha dado a missão para aqueles homens: olha, agora vocês vão ser pescadores de homens. Eles estavam pescando, fizeram uma grande pesca, Jesus fez o milagre para eles, auxiliando eles: olha, vai lá e joga a rede. Viam muitos peixes, eles haviam a noite toda pescado e não tinham conseguido nada, ou seja, trabalharam sem salário. Mas Jesus os recompensa no final do dia, dizendo: joga, atira a rede. Eles fizeram grande pesca. Pedro largou aquilo tudo para seguir a Jesus, e de repente vem a notícia de que Jesus morreu. A nossa esperança acabou. Tem muitas pessoas sem esperança, não acreditando que é possível se libertar das drogas, se libertar de tantos outros vícios. Mas há esperança. Jesus ressuscitou. Ele pagou um preço muito alto para que a gente tivesse a liberdade. Há esperança para cada um de nós, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Primeiro, pedir ajuda, né? Confessar a Deus: olha, eu sozinho não consigo, eu preciso de ajuda, eu estou doente, eu preciso de tratamento. E a Bíblia diz que Jesus veio chamar quem? Aqueles que precisavam de remédio. Ele é a cura, Ele é a solução. Jesus pode, né? Ele pode. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele morreu na cruz para te dar a vida eterna. Então, eu trago para vocês aqui a passagem de Pedro. Por quê? Porque Pedro, por nós, ele seria julgado. Um homem que largou o seu ministério, em algumas igrejas ele estaria no banco. 1 ano de banco. 1 ano. Você vai ter que fazer isso, aquilo, porque nós somos humanos. Mas Jesus só pediu uma coisa a ele: Pedro, você me ama? Você se arrepende, Pedro? E Pedro se arrependeu. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, vai e cumpre agora aquilo, é o teu ministério. Vai, larga essas redes e vai ser livre. Ela traz muito mais coisas. Por exemplo, Jesus, ele não desiste de você. Ele foi e aparece para Pedro e depois vai lá restaurar Pedro. Restaurar, curar. Deus quer restaurar a tua vida, a esperança. Mas faz a tua parte. Vais ao encontro de Jesus Cristo, vais ao encontro de Deus. Jesus ali naquele momento, ele manda os discípulos que estavam a noite toda tentando pescar e não tinham pego nada. Por que Pedro foi pescar? Porque já estava sem esperança,
larguei meu ministério, nada vai acontecer mais, Jesus morreu, ele ressuscitou, mas a minha vida não tem muito sentido mais. Jesus parece para eles, fala para eles, olha lá, ó, joga a rede aí, ó, joga a rede que vai ter peixe. E aí João conhece, reconhece, olha aí Jesus. Pedro pula do barco, né, estava assim mal arrumado, mal vestido, mas Pedro foi ao encontro, sempre o primeiro, vai ao encontro de Jesus, e Jesus estava esperando eles lá, com o peixinho, né, o pãozinho, e assim que Jesus está esperando a cada um de nós, mesmo que a gente tenha abandonado a Ele. Né, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, somos gratos a Deus por essa tarde, por mais uma vez que estivemos aqui na rádio 106.3, também através da live. Somos gratos a Deus pela vida do professor Lécio, nosso irmão, também seu filho que está aqui nessa tarde. Deixo aqui meu abraço ao pastor César, toda a igreja do Avivamento Bíblico, todas as igrejas, todos os pastores, que Deus possa cada vez mais nos orientar, nos direcionar através da obra missionária. Sou grato a Deus pela vida da minha filha também, que está nos ajudando aqui, é o meu braço direito, a Mariana, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida. Nesse momento eu quero agradecer a todos os ouvintes, aqueles que puderem ajudar o Valentim, onde chegou as ondas dessa rádio, que Deus possa lhe usar para abençoar o Valentim também na contribuição e através das orações. Nesse momento o professor Lécio estará orando. Quero agradecer a irmã Janete, líder dos adolescentes ali do bairro Pinheirinho, que estava nos assistindo pela live. Muito obrigado pela sua audiência, irmã Janete, que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério e a vida da sua família. Também a Joelson, ali de Florianópolis, Joelson Melo, muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando. O professor Lécio estará orando nesse momento em favor de todos os nossos ouvintes, que sejam através da live, também através do rádio. Nesse momento, fiquem todos com Deus. No próximo domingo estaremos aqui novamente. Professor Lécio orando e encerrando essa programação. Amém. Agradecer, né, Samuel, pela oportunidade, e a todos vocês que ouvem essa rádio, abram as portas para que esse Deus possa habitar na casa de cada um. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos por tudo que tu tem feito pela nossa vida, pelo que tu já fez e pela esperança, pelo perdão. Tu és a nossa esperança, tu és a nossa saída, tu és o caminho, tu és a verdade e a vida. Conforme tu mesmo falastes, né? Que ninguém chega a Deus se não for por ti. Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falar do teu amor. Obrigado, Senhor. Abençoa essa programação, ó Deus. Eu tenho certeza que há muitas pessoas nesse momento nos ouvindo, com o coração cheio de tristeza. Senhor, visita essas pessoas, Senhor. Que eles possam receber a tua paz, receber a tua presença, receber a tua vida, Senhor, porque tu és a vida, ó Deus. Leva a vida a essas casas, aos jovens, ó Deus, que muitas das vezes não se interessam por tais assuntos, mas que se houver algum jovem nessa condição de escolher, que ele escolha pela vida, que ele escolha por Deus, que ele escolha por ser feliz. Mas, ó Deus, esses pais que já têm algum filho, ó Deus, envolvido com essas substâncias, com drogas, Senhor. Deus, abençoa e dá sabedoria para que esses pais ajudem seus filhos. Leva a libertação a essas casas, Senhor. Abençoa cada um de nós nessa tarde, ó Deus. Que esse domingo seja um domingo de alegria, um domingo de paz, ó Deus, para cada um desses ouvintes dessa rádio, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor.
perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.